Olá pessoal, então, neste vídeo vamos fazer uma revisão do módulo 2, que compreende exatamente as 3 últimas sessões do capítulo 1 do livro do Lei. Certo? Então vamos destacar aqui os aspectos que achamos importantes para revisarmos os conteúdos deste módulo 2. Bom, então, a primeira grande pergunta que aparece nesse módulo 2 é saber quando um conjunto de vetores ele é LI ou LD. Bom, então, um conjunto LI é uma designação para linearmente independente. Então, a gente diz que um conjunto é LI quando nenhum dos vetores é combinação linear dos demais. Dada aquela lista de vetores, qualquer um que eu escolher, nenhum deles é ou pode ser descrito como combinação linear dos demais. Ao contrário do que é um conjunto LD, um conjunto linearmente dependente. Num conjunto LD, pelo menos um daqueles vetores é a combinação linear dos demais. Então, a gente vai ver algumas características que aparecem em um conjunto LI. Num conjunto LI, se a gente pegar todos os vetores, e colocarmos eles em colunas, isso é importante, ou seja, se a matriz A é a matriz de todos os vetores nas colunas, o sistema homogêneo AX igual a zero admite apenas a solução trivial. A gente sabe que o sistema homogêneo sempre admite pelo menos a solução trivial. Se ele admitir somente a solução trivial, então é porque todas aquelas colunas da matriz A são linearmente independentes. Ao passo que, se o sistema homogêneo AX igual a zero, onde A é a matriz com os vetores em todas as suas colunas, admitir soluções além da solução trivial, ou seja, admitir infinitas soluções, então as colunas são LD. Então, e também uma forma equivalente de ver que um conjunto é LI, quando a matriz formada por todos os vetores nas colunas, todas as colunas de A têm que possuir uma posição pivô. Após o escalonamento, após fazer um escalonamento, todas as colunas de A têm que possuir uma posição pivô. Ao passo que, quando as colunas são LD, pelo menos uma coluna não terá pivô. Então vamos ver na prática, num exemplo, como que a gente verifica se um conjunto de vetores é LI ou LD. Então aqui pegando o exercício 1 da seção 1.7 do livro da 5ª edição. Então, em cada um desses exercícios são dada uma lista de vetores que pede para você dizer se eles são LI ou LD. Então o que acontece? Bom, vamos olhar para esse primeiro item. Então, a gente tem 3 vetores, que está 5, 0, 0, 7, 2, menos 6, 9, 4 e menos 8. Então, o que a gente faz? A gente monta, então, como eu falei, uma matriz A. Vamos montar uma matriz com todos os vetores nas colunas. 5, 0, 0, 7, 2, menos 6 e 9, 4, menos 8. Bom, se a gente for tentar buscar uma forma escalonada dessa matriz, o que acontece? A gente não precisa mexer na primeira linha. Como já tem 0 na segunda linha, eu também nem vou precisar mexer na segunda linha. Aí já posso, então, fazer uma operação elementar aqui na terceira linha com a segunda. Por exemplo, posso fazer a linha 3, receber a linha 3 mais 3 vezes a linha 2. Se eu multiplicar a linha 2 por 3 e somar com a linha 3, vai dar um 0 embaixo do 2. Então vai ficar 0, 0. Então o que vai ficar? 12 menos 8 vai dar 4. Então o que eu notei aqui? Eu já noto que eu já estou vendo, vou mudar aqui a cor aqui, que eu tenho, então, um pivô na primeira linha, com a primeira coluna, tem zeros abaixo, já enxergo o pivô da segunda linha e já vejo o pivô que está na terceira linha, terceira coluna. Então, cada uma dessas 3 colunas, possui uma posição pivô. Portanto, esses vetores são LI. Então, quando todas as colunas possuem uma posição pivô, eles são LI. Agora vamos ver esse outro aqui. 0, 0, 2, 0, 5, menos 8 e menos 3, 4, 1. Então, é fácil de ver que, embora, se a gente montar uma matriz nessa ordem, ela não vai estar escalonada, porque ela já começa com 0. Mas não importa a ordem com que a gente lista esses vetores. Eu posso depois, no escalonamento, trocar de lugar. Por exemplo, eu poderia fazer uma troca de lugar
de posições. Né? Por exemplo, botar menos 3, 4, 1 aqui, 0, 5, menos 8, 0, 0, 2. Ou seja, na verdade não é um escalonamento, né? Na verdade, o que eu fiz simplesmente foi, peguei outra matriz, fiz uma outra matriz A, só que agora para garantir que eu enxergo, né, que todas as colunas são LI, porque tem pivô em todas as colunas. Então, esses vetores aqui são LI, certo? Bom, e por fim, vamos ver, não, tem mais exercício 3 aqui, 1 menos 3, menos 13 e 9. Né? Então, o que acontece? Novamente, poderíamos fazer, né, um escalonamento, né, para verificar o que acontece, 1 menos 3, menos 13 e 9. É fácil de ver que depois de um passo, né, ou seja, fazendo a linha 2 receber 3 vezes a linha 1 mais a linha 2, né, vai dar 0. E aí, menos 9 mais 9 vai dar 0. Eu não vou ter um pivô, então, na segunda coluna. Certo? Porque, ou seja, só tem um pivô na primeira coluna, mas não há pivô. Tá? Então, ou seja, não há pivô na segunda coluna. Então, esses vetores são LD. Certo? Mas também é fácil de ver que no caso de dois vetores, eles serão LD se eles forem múltiplos um do outro. Então, dá para ver que o vetor, esse vetor menos 3, 9, ele é exatamente, né, menos 3 vezes o primeiro vetor. Então, ele é um múltiplo do vetor. Né? Ou seja, se esse aqui, por exemplo, é um vetor U, esse aqui é fácil de ver que é menos 3U, ou seja, ele é um múltiplo do vetor 1. Então, nesse caso, é fácil de ver que os vetores são LD. Agora, no exercício 4, o que acontece? No exercício 4, a gente tem, ó, menos 1 e 4, e menos 2 e menos 8. Bom, aqui já dá para ver, por exemplo, que eles não são múltiplos. Por quê? Porque menos 2 dividido por menos 1 dá mais 2. E menos 8 dividido por 4 vai dar menos 2. Então, ou seja, esse segundo vetor não é um múltiplo escalar do primeiro. Mas também, se eu fizer o escalonamento, eu também vou descobrir que não vai ficar uma linha toda de zeros, né? Porque eu vou multiplicar a primeira linha por 4, somar com a primeira, vai dar 0. E aí, então, menos 8 com menos 8 vai dar menos 16, tá vendo? Então, ou seja, eu já tenho aqui dois pivôs. Então, essas colunas são LI, certo? Ou seja, ou a gente, em caso de 2, é fato de ver que os vetores não são múltiplos um do outro, ou faz o escalonamento e descobre que tem pivôs em cada uma das colunas. Então, se tiver pivôs em todas as colunas, né, essas colunas são LI. Se aparecer uma coluna sem pivô, então eles são LD. Então, isso era o que a gente queria revisar sobre LI e LD. Um outro aspecto importante também desse módulo é sobre as transformações, aquelas transformações que a gente chama de transformações lineares, que é de Rn em Rn. Então, uma transformação, ela é uma espécie de função, né? Ou seja, eu tenho um vetor, aqui no caso x, né, que pertence a um determinado espaço, que a gente chama de domínio. Né? Então, esse aqui vai ser o domínio da transformação, ou seja, é o vetor de entrada, né, que vai ser utilizado nessa transformação, e então é aplicada uma transformação que justamente vai transformar esse vetor x num novo vetor que chamamos de t de x. Certo? Então, esse t de x, que aparece aqui, a gente diz que ele é a imagem, né? É a imagem de x, né, do vetor x, pela transformação t. Então, o que acontece? Então, uma transformação de Rn em Rm vai ser isso. Vai pegar um vetor que tem n entradas e vai resultar num vetor de m entradas. Então, uma transformação de vetores. Transformar vetores de um conjunto em vetores de um outro conjunto. Então, esse outro conjunto, que é o conjunto de chegada, ele é chamado de contradomínio. A todo domínio corresponde um contradomínio, certo? Só que acontece, dentro desse contradomínio vai ter o que a gente chama de o conjunto imagem, certo? Então, o conjunto imagem é formado por apenas aqueles vetores do contradomínio para os quais tem um vetor x que é transformado, né, naquele vetor. Mas é possível que depois pode ser que exista um vetor b aqui, por exemplo, que pertence a esse Rm, que não tem nenhum x que se transforme nesse vetor b. Então, por isso que há uma diferenciação de contradomínio, não é a mesma coisa que conjunto imagem, certo? Então, na verdade, o contradomínio contém as imagens, né?
mas a imagem é formada só por aqueles vetores que, de fato, foram obtidos através da transformação T aplicada no vetor X. Bom, o que nós vamos ver de importante é que se a transformação de Rn em Rm for linear, certo? Ganhar esse adjetivo de ser linear, então T de x é sempre feito dessa forma, ou seja, como é que é obtido o vetor T de x? Ele é obtido através da multiplicação de uma determinada matriz A pelo vetor x. E essa matriz A terá exatamente essa ordem. M linhas, aqui é sempre o primeiro é as linhas, né? E N colunas. A matriz é um objeto retangular, onde M não precisa ser necessariamente igual a N, mas pode ser. Certo? Então é importante que... Note que a transformação ela é de Rn em Rm, mas a ordem da matriz é M por N. Por quê? Porque a matriz A ela tem que multiplicar o vetor x. O vetor x tem N linhas. Eu só posso multiplicar um vetor de N linhas se a minha matriz A, à esquerda, tiver N colunas. Certo? Isso é uma obrigatoriedade para poder realizar a multiplicação de matriz. Por isso que ela tem que ter N. E se eu quero que a resposta seja um vetor B, né, que pertença a Rm, então esse vetor B aqui, ele tem que ter M entradas, em uma coluna. Então, por isso que a matriz A tem M linhas para que depois resulte exatamente, né, nessas M entradas. Então, essa tem que ser a exata ordem da matriz para produzir, né, fazer com que, ao multiplicar pelo vetor x de N entradas, resulte num vetor B de M entradas. Então, isso é o básico de transformações, certo? Então, só para ilustrar, a gente peguei aqui um exemplo 2 da seção 1.8 do livro, que dá um exemplo de uma transformação linear, onde ele pega um vetor x do R3 e leva em um subconjunto, né, do R3, dada pela multiplicação dessa matriz A aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, pelo vetor x. Então, o que vai acontecer? Quando essa matriz A multiplicar o vetor de entradas x1, x2, x3, ó, note que ele tem 3 entradas, né? Então é um vetor pertencente a R3. Né? O que vai acontecer? Essa matriz, olha, ela é 3 por 3. Então, como ela tem o mesmo número de linhas em colunas, o vetor de resposta também vai ter as mesmas vai ter a mesma quantidade de coordenadas, 3 coordenadas. Só que note que eu entro com x1, x2, x3, esse é o elemento do domínio, e a resposta, né, pela transformação vai levar esse vetor x1, x2, x3 no vetor x1, x2, 0. Ou seja, é como se tivesse apagado a coordenada x3 do vetor original. Então, isso faz uma projeção. Né? Ele projeta os pontos de R3 no plano x1, x2. Então, aqui tem a figura para ilustrar o que é isso. Né? O plano x1, x2 é o plano onde todos os pontos, né, eles têm alguma coordenada x1, x2, mas a terceira coordenada, né, ela é igual a 0. Então, se eu tenho um ponto aqui qualquer, né, que tem coordenadas x1, x2, x3, ao projetar sobre o plano, esse ponto aqui vai ser o mesmo x1, o mesmo x2, só que a terceira coordenada 0. Então, também a gente pode simbolizar que a gente fez a transformação da seguinte maneira, né? Então, a T é uma transformação que vai de R3 em R3, né? E que pega, então, o x1, x2, x3. Então, ao calcular o T de x1, x2, x3, a resposta é x1, x2, 0. Ou seja, esse aqui é o vetor de entrada, né? Esse é o vetor de entrada, e esse é o vetor de saída. Então, toda transformação tem um vetor de entrada e um vetor de saída. Então, ela faz uma projeção dos pontos de R3 no plano x1, x2. Então, fica claro de ver que a imagem da transformação é exatamente todo esse plano, né? Ou seja, é todo o plano x1, x2, que é exatamente o plano onde todos os valores de x3 são sempre igual a 0. Então, ou seja, embora a transformação seja de R3 em R3, a imagem é simplesmente o plano de x1 e x2, onde o x3 é sempre 0. Ou seja, a imagem não é todo o contradomínio. Então, isso aqui é uma coisa importante. Certo? E por que essa transformação ela é dita linear? Bom, aí que vem o que são as propriedades da linearidade. Certo? O que são as propriedades da linearidade? Para uma transformação ser linear, duas coisas têm que acontecer. Quando a gente aplica a transformação na soma de dois vetores,
a resposta tem que ser exatamente a transformação sobre o primeiro mais a transformação sobre o segundo vetor. E se a gente aplicar a transformação num múltiplo de um vetor V, a resposta tem que ser exatamente esse múltiplo C do T de V, da imagem do V. Né? Então é como se essa constante, que é um número real, né, uma constante qualquer, sai para fora e fica multiplicando então o T de V. Então se essas duas coisas acontecerem, ela é linear. Então note que em transformações daquele tipo, né, em que aplicar num vetor e pegar a matriz A e multiplicar pelo vetor, isso vai dar linear. Por quê? Porque, por exemplo, ao fazer um T de U mais V, é como se eu estivesse pegando a matriz A e multiplicando pela soma do vetor U com V. Bom, mas a gente sabe pelas propriedades distributivas de multiplicação de matriz que isso aqui é a mesma coisa que A vezes U mais A vezes V. Portanto, isso é igual a T de U mais T de V. Da mesma forma, se a gente fazer a aplicação de T sobre um múltiplo de um V, né? Isso aqui é a mesma coisa que pegar a matriz A e multiplicar pelo múltiplo do V, mas isso é a mesma coisa que pegar um múltiplo C e fazer A vezes V, ou seja, primeiro fazer A vezes V e depois multiplicar por C. Isso também são propriedades das matrizes. Então, transformações que têm esse tipo de cara vão ter as propriedades da linearidade. Uma consequência da linearidade é que a transformação do zero é sempre o zero. Ou seja, aplicar a transformação no vetor nulo tem que resultar num vetor com todas as entradas nulas. Então, de novo, ó, é como se eu estivesse pegando a matriz A e multiplicando o vetor nulo. O resultado tem que dar o vetor nulo. Então, ou seja, se eu pego a matriz e multiplico com um vetor de todas as entradas iguais a zero, tem que dar um vetor de coordenadas todas iguais a zero. Então, para uma transformação, se uma transformação é linear, isso tem que acontecer, a imagem do zero for zero. Então, caso a imagem do zero não seja o zero, por exemplo, uma transformação, já sabemos que essa transformação não é linear. O próximo exemplo ilustra essa situação. Não, o próximo não. Depois eu vou falar sobre essa situação. Mas antes de falar de uma transformação que não é linear, vamos pegar uma que seja linear e vamos usar as propriedades da linearidade para obter algumas respostas. Certo? Então, por exemplo, no exercício 17, da seção 1.8, temos o seguinte, temos uma transformação ó, que vai de R2 em R2. Importante, ó, né? Ela leva vetores de duas coordenadas em vetores de duas coordenadas. Como é o caso aqui, ela pega o vetor U, 5, 2, e leva no vetor 2, 1. Então, esse 2, 1 aqui é o T de U, é a imagem do U. E tem esse vetor V, 1, 3, que leva nesse vetor menos 1, 3. Esse vetor menos 1, 3 é o T de V, é a imagem do vetor V. Então, usando o fato de que ela é linear, encontre as imagens pela transformação T de 3U, de 2V e de 3U mais 2V. Bom, o que acabamos de ver? Pela propriedade da linearidade, a imagem do 3U precisa ser exatamente 3 vezes a imagem do U. Mas se a imagem do U é o vetor 1, vetor 2, 1, então é só fazer 3 vezes o vetor 2, 1. Então isso aqui vai dar 6, 3. Acabou. Essa é a imagem do vetor 3U. Qual é a imagem do vetor 2V? É 2 vezes o T de V. Ah, mas o T de V é menos 1, 3. Então é só fazer 2 vezes o menos 1, 3. Então isso aqui vai dar menos 2 e 6. E quem vai ser a imagem do 3U mais 2V? A imagem desse aqui vai ser exatamente como ser uma soma. Isso aqui vai ser a imagem do 3U mais a imagem do 2V. A imagem do 3U já acabamos de calcular, 6, 3. A imagem do 2V, menos 2, 6. Somando, isso aqui vai dar 4, 9. Então, usando a linearidade, a gente facilmente consegue obter as respostas de 3U, de 2V e de 3U mais 2V. Bom, como eu tinha falado antes, nem toda transformação é linear. Certo? Então, por mais que seja, por exemplo, essa aqui também é uma transformação. Não, essa aqui é uma transformação que vai de R2 em R3. Né? Como é que eu sei que ela é de R2 em R3? Porque ela pega um vetor de duas coordenadas e transforma num vetor de 3. Ó. A primeira é aqui, antes da primeira vírgula, 2x1 menos 3x2. Depois tem a segunda componente, e então tem a terceira componente. Então, isso é uma transformação de R2 em R3. Mas essa transformação de R2 em R3 não é linear. Por quê? Então, como a gente observou no slide anterior,
se uma transformação fosse linear, a imagem do zero precisa ser o zero. Mas note o que acontece se eu calcular t de 0, 0. Se eu calcular t de 0, 0, que é substituir o x1 por 0, x2 por 0, vai dar 2 vezes 0, que é 0 menos 0, na primeira coordenada, 0 mais 4 na segunda coordenada, 5 vezes 0 é 0. Então isso aqui vai dar 0, 4, 0, mas a segunda coordenada não deu 0, não é um vetor todo nulo. Então, esse vetor não tem. A imagem do vetor 0 não é um vetor com todas as entradas nulas. Então essa transformação não pode ser linear. Porque se fosse linear, teria alguma matriz que multiplicada, né, então pelo vetor de coordenada 0, 0, deveria resultar em 0, 0, 0. A multiplicação da matriz é isso que deveria acontecer. Mas, como tem esse 4 aqui de forma constante, dá para ver que isso aqui não vai, a imagem do zero não vai ser o zero, o vetor nulo, e, portanto, essa transformação não é linear. Então, nesse caso, é bem simples, né, de verificar que a transformação não é linear. Mas, às vezes, pode acontecer da imagem do zero, do vetor nulo, ser o vetor nulo e ainda assim a transformação não ser linear. É o caso desse aqui do exercício 32. É fácil de ver que se eu calcular t de 0, 0, isso aqui vai dar 4 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 0 que dá 0, e 3 vezes o módulo de 0. O módulo de 0 é 0. Então, isso aqui vai dar 0, 0. Então, lembrando só, para quem não está lembrando, né, que módulo de x, né, ele é igual ao próprio x se o x é maior ou igual a 0. E ele é menos o x se o x é negativo. Então, se o x é positivo, ele fica como está, mas se o x é negativo, ele troca o sinal. Se o x é 0, continua 0. Então, por que mesmo o zero indo no zero, ainda assim não é linear? Bom, porque ela não deve satisfazer aquelas propriedades que falamos anteriormente, certo? Então, uma forma de ver que não é linear é o seguinte: como envolve o módulo, não importa se é positivo ou negativo, ele mantém positivo, ó, vamos pegar, por exemplo, como um vetor v, o vetor 1, 1, as duas coordenadas 1. Vamos ver quanto é que dá t de v. T de v é fácil de ver que vai dar 4 menos 2, 3 vezes o módulo de 1. 4 menos 2, eu sei que dá 2. 3 vezes o módulo de 1 é 1 vezes 3, 3, então dá 2, 3. E agora nós vamos pegar o menos v, e vamos pegar a transformação no menos v. Por quê? Porque se fosse linear, transformar o menos v tinha que ser exatamente o oposto do t de v, menos o t de v. Ou seja, a resposta, se fosse linear, ou seja, se fosse linear, teria que dar quanto o t de menos v? O t de menos v deveria dar menos o t de v. Ou seja, deveria dar menos 2 e menos 3. Mas será que isso acontece? A resposta é não. Por quê? Porque, olha ali, ao calcular o t de menos v, o que vai dar? Bom, 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Mas aí eu vou ter que pegar 3 vezes o módulo de menos 1. Menos 4 mais 2 é menos 2, que é o oposto de 2. Mas o módulo de menos 1 é igual a 1. Positivo, porque o módulo não importa se é positivo ou negativo, importa o valor numérico. Então o módulo de menos 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. Ó. Não trocou o sinal. Ó. Aqui trocou, mas aqui não. Ó, ou seja, não deu menos 2 e menos 3. Então isso aqui é diferente de menos 2 e menos 3, que seria o menos t de v. Então ela falhou nessa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui não foi satisfeita. Então, como essa propriedade aqui não foi satisfeita, a transformação não é linear. Então, mesmo que a imagem do zero seja o zero, aqui a transformação não é. Bom, no último, então, na última sessão do livro, a gente fala sobre a matriz de uma transformação linear. Como já foi dito, né, toda transformação que vai do Rn no Rm, ela é realizada por meio de uma matriz A, que tem ordem m por n, o contrário do que você está lendo aqui. Ou seja, ela tem um número de linhas igual ao vetor de chegada e o número de colunas igual ao de vetor de entrada. De maneira que a imagem do x, por essa transformação, é sempre a matriz A vezes o vetor x. Só que o que acontece é que essa matriz ela é única, não tem outra. Cada transformação tem a sua própria matriz. Certo? E, além de saber que ela é única, a gente sabe exatamente como obter essa matriz. Né? Ou seja, a matriz A
ela é uma matriz onde nas colunas da matriz vão exatamente as imagens dos vetores canônicos. O que são os vetores canônicos, certo? Os vetores canônicos, para quem não está lembrando ou não viu isso, não se recorda se viu isso no livro, são esses vetores Z aí, certo? Onde E1 é aquele que tem a primeira entrada 1 e o resto tudo 0. O E2 é aquele que tem a segunda entrada 1 e o resto tudo 0. Você está vendo? Então, até que termine o último EN, porque depende justamente do N. Por exemplo, se for uma transformação de R2, só vai ter o E1 e E2, duas entradas. Agora, se for uma transformação de R3, vai ter o E1, o E2 e o E3. Então, vai ter o EN, onde o EN é o que tem o 1 na última posição e todas as anteriores eram. Então, note que aqui vai a imagem deles. Então, eu tenho que saber aonde o E1 vai, aonde o E2 vai, aí até aonde o EN vai. E colocar isso nas colunas da matriz, certo? O importante é colocar nas colunas, nunca nas linhas, certo? Por isso que a gente costuma escrever os vetores em coluna, para lembrar que é sempre nas colunas da matriz. Colocou as imagens dos vetores canônicos nas colunas da matriz, então você obtém a matriz canônica de T. Então, ela é chamada assim, porque ela é única e ela é formada exatamente pela imagem dos vetores canônicos. Isso vai nos ajudar bastante a encontrar, de forma geral, a matriz de uma transformação linear. Então, o que acontece? Ó, por exemplo, no exercício 3, é uma transformação de R2 em R2, que é uma rotação em torno da origem de 3π sobre 2 radianos, no sentido trigonométrico. Lembrando, o sentido trigonométrico é o sentido anti-horário, é o sentido que é o contrário, né, dos ponteiros do relógio, certo? Ou seja, o sentido que a gente considera como positivo é o anti-horário, ou seja, tem um disco assim, girar nesse sentido aqui é que é o sentido trigonométrico, certo? Então, o que acontece? Nós vamos girar uma rotação que gira 3π sobre 2 radianos. Então, o que eu preciso para encontrar a matriz canônica? Eu preciso da imagem do E1 e do E2. Então, eu vou desenhar aqui o E1 e o E2 no plano R2, certo? Então, quem é o E1? O E1, né, é exatamente o vetor 1, 0, certo? Ou seja, é aquele que aponta 1, né, na direção do eixo X. Então, o vetor E1, que é esse vetor aqui, o vetor E1 é simplesmente o vetor 1, 0. Certo? Quem é o vetor E2? O vetor E2 é o vetor exatamente com a primeira coordenada 0 e a segunda coordenada 1. Certo? Então, o que acontece? Eu quero fazer uma rotação de 3π sobre 2 radianos. 3π sobre 2 radianos equivale exatamente a fazer uma rotação de 270 graus. Certo? Então, eu vou aplicar a transformação. Então, o que eu preciso saber para montar a matriz de transformação? Eu tenho que saber quem é o T de E1 e quem é o T de E2. Ou seja, onde é que o 1, 0 vai e aonde é que o 0, 1 vai. Bom, como é uma rotação de 270 graus no sentido anti-horário, né? Então, imagina que ele está girando aqui um disco até ele aparecer nessa posiçãozinha aqui. E note que girar 270 graus no sentido anti-horário é o mesmo que girasse 90 graus no sentido horário. Então, fazer uma rotação de 3π sobre 2 radianos no sentido trigonométrico é o mesmo que fazer uma rotação de π sobre 2 no sentido horário, que é o sentido oposto ao sentido trigonométrico. Então, o E1 vai aparecer exatamente aqui. Aqui vai aparecer o T de 1. Ou seja, quem é o T de E1? O T de E1 é exatamente o vetor 0 menos 1. Ou seja, o 1, 0 girando 90 graus vai aparecer exatamente nessa posição 1 para baixo no eixo vertical. E o E2? Onde é que vai aparecer o E2? O E2, que é o T de 1. Onde é que vai aparecer o E2? O E2 é 90 graus. Então, se eu girar 270 graus, ele vai aparecer exatamente na posição onde o E1 está. Então, aqui vai aparecer o T do E2, ou seja, a imagem do E2. Então, a imagem do E2 é o vetor E1, 1, 0. Ou seja, a imagem do E2 é o E1. Né? Por acaso. Então, o que diz aquele resultado? Que a matriz da transformação é simplesmente, então a matriz A, que faz a transformação, é simplesmente colocar os vetores nas colunas das imagens. Então, aqui vai o T de E1 na primeira coluna,
E na segunda coluna vai o t de E2. Então, quem é o t de E1? 0 menos 1. Quem é o t de E2? 1, 0. Pronto. Essa aqui é a matriz canônica da transformação. Então, eu só preciso saber onde o E1 vai e onde o E2 vai. Certo? É só uma observação, né? A gente já deduziu numa outra aula a matriz geral, né? Que faz a rotação em torno da origem de um ângulo θ qualquer, né? Onde a imagem do E1 é exatamente cosseno e menos seno. Desculpa, cosseno e seno. Positivo, desculpa, aqui é positivo. Enquanto que a imagem do E2 é sempre menos seno e cosseno do ângulo. Certo? Então, lembrando, isso aqui no sentido trigonométrico, né? No sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário é isso aqui. Por quê? Porque isso muda tudo se for no sentido horário. Né? É como se a gente trocasse o sinal do ângulo. Então, no cosseno não muda nada, mas no seno muda. Então, o que vai mudar de anti-horário para horário é o sinal que vai aparecer embaixo ao invés de cima. Certo? Então, cuidado isso aqui. Então, isso às vezes pode ser útil para formas mais gerais, né, de rotação. Se eu quiser fazer uma rotação de π sobre 3, que é 60 graus, ou de π sobre 4, que é 45, assim por diante. Mas então, como já tivemos ali a matriz canônica. Um exercício que aparentemente parece um pouco mais difícil seria esse aqui, né, onde eu tenho que fazer uma combinação de movimentos, certo? Então, aqui eu tenho que fazer, primeiro faz uma reflexão em relação ao eixo horizontal, que é o eixo dos x1, e depois faz uma reflexão em relação à reta x2 igual a x1. Então, aqui eu tenho uma combinação, né? Eu tenho o que a gente chama de uma composição de movimentos. Bom, não importa. O importante é seguir o que está dizendo, na ordem que as coisas estão sendo ditas, certo? Então, vamos tentar pensar, de novo, uma transformação de R2 em R2. Então, nós temos que pensar no E1 e no E2. Quem é o E1? E1 é 1, 0. Onde é que o 1, 0 vai por essa transformação? Então, vamos desenhar aqui para facilitar. O 1, 0 está aqui. Né? Deixa eu mudar aqui a cor. De novo, para ficar mais claro. Quem é o E1? Tá? O E1 está aqui. Então, olha só. Fazer uma reflexão em relação ao eixo horizontal, né, é justamente se ele aponta onde o eixo, aqui o eixo dos x1, né, aqui é o eixo dos x2. Então, se ele aponta na direção para a direita, onde o eixo aumenta, fazer uma reflexão em relação ao eixo horizontal, né, como se fosse um espelho, né? É como se fosse um espelho. Então, como se isso aqui fosse a reflexão. Como eu já estou no meu eixo, né, no eixo de simetria, ou seja, como se o eixo dos x1 fosse uma simetria. Então, o E1, pela primeira transformação, no primeiro passo, né, no primeiro passo, ele vai ainda no mesmo E1, 1, 0. Por quê? Porque como é uma reflexão, né, em torno do eixo x, certo? Então, ele vai ficar parado. Agora, quando eu fizer o segundo passo, tá, eu vou refletir em torno da reta x1 igual a x2. Onde é que está essa reta x2 igual a x1? Ela é a bissetriz, certo? Aqui está a reta onde o x1 é igual ao x2. Então, fazer uma reflexão aqui, né, vai fazer justamente com que esse vetor vai parar exatamente aqui. Ou seja, ele vai parar exatamente no E2. Então, ao terminar a transformação, o E1, né, que estava ali deitado, agora vai estar aqui de pé. Aqui vai estar, então, no final, o t de E1. Então, o t de E1 é o vetor 0, 1. Agora, vamos pegar, né, o vetor E2. Bom, que era esse aqui, na verdade. Agora, eu vou pegar o E2. Agora que vem uma coisa. Se eu pegar o E2, que é o 0, 1, onde é que o E2 vai no primeiro passo? Como eu vou fazer uma reflexão em torno do eixo x, então ele vai virar, e o eixo x é o eixo horizontal, e ele é um vetor para cima, ele vai justamente, no primeiro passo, ele vai virar para baixo. Então, no primeiro passo, ele vai virar o vetor 0 menos 1, vai trocar o sinal do y. Bom, e aí, então, ele vai ter que fazer uma reflexão em torno dessa reta x1 igual a x2, né? A gente prolongando ela também vai para a parte onde é negativa. É fácil de ver que ele vai ficar, ao fazer a reflexão entre x1 e x2, vai ficar exatamente oposto ao x1. Então, a imagem do t de E2 é essa aqui.
aqui vai estar a imagem do t de E2. Então, o t de E2 vai ser exatamente menos 1, 0. Portanto, quem é a matriz canônica da transformação? Deixa eu mudar a cor aqui. Vou botar verde, também botamos no outro. Então, a matriz canônica é, coloca na primeira coluna a imagem do E1. O E1 vai no 0, 1. E coloca na coluna E2, né, a imagem do E2. Depois do segundo passo. No segundo passo, ele vira menos 1, 0. Então, menos 1, 0 aqui. Acabou. Essa é a matriz da transformação. Bom, é claro que também dá para ver que, no final das contas, ter feito uma reflexão, né, em torno do eixo horizontal e depois em torno da bissetriz, no final foi uma rotação. É como se eu tivesse girado, né, 90 graus no sentido anti-horário. Então, no final, a combinação das duas resultou em uma matriz que faria uma rotação direta. Então, em vez de fazer duas reflexões, eu poderia ter feito uma rotação direta. Mas isso é uma constatação que a gente percebe depois, certo? E outra coisa muito importante é que a ordem das transformações importa. Se primeiro fosse a reflexão em torno do eixo da bissetriz e depois a reflexão em torno do eixo horizontal, não teria dado o mesmo resultado, certo? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Isso é fácil de ver, né? Por quê, né? Por exemplo, pega o E1. Né? Se primeiro tivéssemos feito a reflexão em torno do x1 igual a x2, ele ia parar no E2, na parte vertical positiva. E se depois fizéssemos reflexão horizontal, em relação ao eixo horizontal, ele apareceria na parte de baixo. Então, a imagem do E1 não apontaria para cima, apontaria para baixo. Ou seja, seria exatamente o oposto. Tá vendo? Então, cuidado. A ordem das operações importa. Tem que ver o que primeiro faz e o que depois faz. Então, para finalizar essa aula de revisão, umas definições também vão ser importantes da gente constatar, que é quando é que uma transformação linear é injetora e quando é que é sobrejetora. Certo? Então, são duas características que uma transformação pode ter ou não. Certo? Pode ter ou pode não ter. Então, o que acontece? Bom, a gente diz que uma transformação ela é injetora se cada vetor B do contradomínio é imagem de, no máximo, um vetor X. Ou seja, a gente não está garantindo que algum vetor B vai ser imagem de algum vetor X. Mas se for imagem de algum vetor X, vai ser de um único X. Então, o que em outras palavras está dizendo? Que qualquer sistema aqui, né, AX igual a B, né, ou seja, se eu vou tentar ver se o B é a imagem do vetor X, ou vai ter duas possibilidades, né? Ou esse sistema vai ser impossível, não tem como achar um X, mas se for possível achar, vai ser determinado, ou seja, vai ser um único X. Então, isso é uma transformação injetora. Ela não admite infinitas soluções. Essa é a importância da injetora. Ela não admite infinitas soluções. Se tiver solução, é única. Então, ela tem a ver com a unicidade da solução. Então, isso é equivalente, né, o sistema homogêneo x igual a zero a admitir somente a solução trivial. Porque o sistema x igual a zero sempre tem uma solução que é o zero. Lembre que se a transformação linear, o zero vai no zero. Certamente, né, o zero é a imagem do zero. Mas se ela for injetora, somente o zero vai no zero. Não tem nenhum outro vetor que a imagem desse zero. Certo? Então, isso é a característica da transformação injetora. E também já vimos em uma aula passada, né, que um sistema homogêneo admite somente a solução trivial se todas as colunas são ali. Lembre, quando a gente põe os vetores nas colunas, né, o sistema homogêneo só tem a solução trivial, ou seja, ele é determinado quando todas as colunas são ali. Então, essas são as características de transformação injetora. Ao passo que, o que é sobrejetora? Sobrejetora é o seguinte, cada vetor do contradomínio, ele é a imagem de pelo menos um vetor x, ou seja, garantidamente ele é a imagem de algum x. Então, todo sistema AX igual a B é possível. Não tem sistema impossível. Não acontece. Ou seja, todo sistema é um SP. Mas, claro, ele pode ser um SPD ou pode ser um SPI. Ele pode ser possível determinado ou possível indeterminado. Mas ele possível é sempre. Então, ele é imagem sempre. Então, ou seja, quando ela é sobrejetora, a imagem é, de fato, todo o contradomínio. Então, é aquele caso em que o contradomínio equivale a toda a imagem. A imagem não é só um subconjunto do contradomínio, de fato é todo o contradomínio. Então isso acontece quando ela é sobrejetora, sobre todo o Rn.
Então, sempre é possível, mas pode ser possível determinado ou indeterminado. Justamente vai depender de se a transformação é também injetora ou não, né? Lembre que ela pode ser uma coisa ou não ser a outra. Então, se o sistema for sempre possível, ela é sobrejetora. Se o sistema for impossível, em algum caso, então é porque ela não é sobrejetora. Então a imagem não seria todo contribuinte. E a gente viu que quando, em alguma aula passada, né, que para um sistema ser possível, né, AX igual a B, o B ele tem que ser combinação linear das colunas de A. Ou seja, o B ele tem que pertencer, né, àquele espaço gerado pelas colunas A1, A2, né, AN do A. Né? Ou seja, ele tem que ser uma combinação linear das colunas de A. Então, e ser combinação linear das colunas de A é exatamente dizer que as colunas de A geram RM. Então, é isso que significa essa frase. Dizer que as colunas de A geram RM é dizer que qualquer B, ele pertence ao espaço gerado pelas colunas de A. Ou seja, qualquer B é combinação linear das colunas de A. Vamos ver, então, um exemplinho na prática, né? Para ver como é que a gente decide se a transformação é sobrejetora ou injetora. Então, eu peguei aqui uma questão do questionário 3. Que diz o seguinte: tem uma transformação T, cuja matriz canônica já foi dada por essa matriz A, que é uma matriz, note, 2 linhas, 3 colunas. Então, se essa matriz ela é 2 por 3, ela é a transformação da onde para onde? Bom, é sempre o contrário, 2 por 3, então ela é uma transformação do R3 no R2. Então, eu vou... Por quê? Porque eu vou pegar uma matriz desse tipo, né? 1, 3, 4, menos 7, menos 5, 4, e vou aplicar um vetor de 3 coordenadas x1, x2, x3, para tentar obter algum vetor aqui do R2. O vetor do R2 vai ter 2 coordenadas, digamos, A e B. Tá? Então, a primeira pergunta é se ela é sobrejetora. Lembra que ser sobrejetora é equivalente a qualquer vetor do contradomínio ser combinação linear das colunas de A, que é equivalente a que o sistema seja possível, quaisquer que fossem as coordenadas do vetor do contradomínio. Ou seja, quaisquer que fosse o A e Bzinho aqui, isso aqui teria que ter solução. Certo? E como é que eu vou saber que tem? Bom, claro, se a gente vai tentar resolver, né? Será que as colunas de A geram o R2? Então, se eu pegar aqui a matriz aumentada, né, que é a matriz com a última coluna, e fizer o escalonamento, eu já vou ver que esse sistema tem sempre solução. Né? Por quê? O primeiro passo que eu fizer o escalonamento, ó, não importa o valor de A e B, fazendo menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 2 vai dar 0. Né? Menos 12 com menos 7 vai dar menos 19. Mais 15 com mais 4 vai dar mais 19. E menos 3A mais B, vai dar A menos 3B. Então, o que acontece? Por que esse sistema tem sempre solução? Porque eu já estou vendo que tem 2 pivôs, tem um pivô em cada linha, certo? Ó. De maneira que nunca vai acontecer... Né? Quando é que o sistema... Lembra quando é que um sistema ele é impossível? O sistema é impossível quando tem aquela linha toda de zeros e depois um último número que não é nulo. Ou seja, com um pivô na última posição. Então, isso não tem como acontecer. Porque os pivôs já apareceram. O pivô da linha 1, da linha 2 já apareceu. Então, como tem um pivô em cada linha, as colunas de A geram o R2. Certo? Porque eu já estou vendo aqui que eu tenho 2 vetores LI, né, que é a primeira e a segunda, que eu já consigo identificar que esse sistema tem sempre solução. Então, a resposta é sim. Né? T é sobrejetora? Sim. A primeira pergunta é sim. Mas e a segunda pergunta? T é injetora? O fato de ser uma coisa não quer dizer que é a outra. Bom, o que acontece? A gente viu que para ser injetora, todo sistema, né, que tiver a solução tem que ter uma solução única. Mas para isso, todas as colunas de A deveriam ser LI. E tem como acontecer isso? Não, porque nós temos a matriz A tem 3 colunas. E a gente já viu que quando a gente tem mais colunas do que linhas, ou seja, né, a gente tem mais colunas do que o número de componentes de cada vetor, certamente esse conjunto é LD. Porque não tem como achar 3 pivôs, um em cada coluna, se eu só tenho 2 linhas. Eu achei pivô na primeira coluna, achei pivô na segunda coluna, mas eu tenho aqui, ó, uma coluna sem pivô. Tem colunas sem pivô. Então, se eu tiver uma coluna sem pivô na matriz A, ou numa forma escalonada da matriz A,
sem contar o outro lado, né? Ou seja, só contando as primeiras 3 colunas, ó, aqui está a matriz A. Né? Então, se eu tiver uma coluna sem pivô, isso equivale a ter uma variável livre. No caso, a variável livre aqui seria x3. E se tem variável livre, significa que... Bom, eu já sei que o sistema tem sempre solução, porque é sobrejetora. Mas agora, além de saber que tem sempre solução, eu estou vendo que ele é sempre um sistema indeterminado, porque sempre vai ficar uma variável livre, porque vai ficar sempre uma coluna sem pivô. Então, como tem uma coluna sem pivô, a transformação não é injetora. Então, ela é sobrejetora, mas não é injetora. Certo? Então, eu termino por aqui essa aula de revisão. Espero que tenham gostado e aproveitado. Então, desejo a vocês bons estudos. Então, até uma próxima.